Seja muito bem-vindo para a nossa aula 6 da grandiosa mentoria do BizuMed. Eu me chamo Israel Ferreira, vou estar acompanhando e dando sequência, né? Porque já estamos na aula 6 do nosso curso e sem mais delongas, vamos passar aí para o conteúdo, que é o que importa nessa mentoria. E hoje a aula vai falar sobre como a gente pode produzir os nossos 20%. Lembra lá do princípio de Pareto, da primeira aula, do começando aqui? Então, hoje eu vou mostrar o que eu faço de acordo com as metodologias que nós já passamos aqui para vocês e eu espero que você encontre aí aquilo que te dá prazer em fazer, juntando com aquilo que você já faz no seu dia a dia sobre estudo. A ideia da mentoria é auxiliar e não ser apenas um único meio para que você possa utilizar. Então, dentro daquilo que você utiliza no seu dia a dia, some as ferramentas que o BizuMed está te dando de bandeja, assim, ó, entregue na tua mão e produza os seus 20% que geram aí, eita, nós, até cuspir. Vai-se embora. E aproveite os seus 80% segundo o princípio de Pareto, tá? Então, eu queria começar falando para vocês uma historinha muito simples a gente entender. Quando você olha um bebê ali por volta dos seus 1 ano de idade, e às vezes o bebê ainda não fala, né? Você olha para ele e fica pensando assim, será que esse bebê é burro porque ele não fala? Você pensa isso do bebê? Fala sério. Fala assim, claro que não, né? Claro que não, você não pensa isso. Porque você sabe que aquele bebezinho, coitadinho, ele vai aprender a falar, com certeza. E a gente fica com dó, a gente quer ensinar, né? E começa a pronunciar as palavrinhas, né? Ensinando tudo errado pro bebê. E é por isso que a criança aprende errado. Brincadeiras à parte. A nossa visão como uma criança é de tolerância, é isso que eu quero botar na cabeça de vocês, é de tolerância. E aí quando você vem para o estudo, vem com a maturidade, vem para a faculdade, você é intolerante consigo mesmo, que não sabe esperar a hora de aprender. Então, da mesma forma que um bebê, olha lá que bonitinho esse bebê, ele vai aprender a falar, você, meu querido estudante, também vai aprender com o tempo a estudar de uma maneira correta, a estudar de uma maneira super aí eficaz, tá bom? Então não fique com medo, não tenha dúvidas disso, que vai dar muito certo, principalmente com a nossa mentoria, né? E aí chegamos ao suprassumo do combate, né? E aí o pessoal me odeia, vira hate na internet, fala, o Israel, ele não concorda com o resumo, ele é contra o resumo, ele é contra o BizuMed que tá aí cheio de resumo. Então eu vou explicar para vocês o porquê dessa postagem, tá? E eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu tô falando. Não é que eu seja anti-resumo, mas eu preciso chocar a tua cabeça para que você compreenda o porquê das coisas. As pessoas quando pegam resumo, infelizmente, é de uma irracionalidade tremenda que é tudo mastigado. A internet hoje, o mundo hoje está muito assim, que é tudo mastigado na mão e ninguém quer ter trabalho de fazer nada. Então se você pega o resumo de outra pessoa, e é que às vezes você não sabe nem de onde veio esse resumo, de onde que a pessoa tirou, né? Então tem resumo vendendo aí na internet que você não sabe nem de onde que vem, nem sabe se aquilo está certo, se tem base científica, se está respaldado pelos nossos livros acadêmicos ou não. A pessoa que é mastigado está ali, poxa, resumir um livro de 500 páginas em 5 páginas e acha que é sucesso. Meu amigo, é fracasso total. Porque você não teve o trabalho de fazer, né, o resumo, que construir o resumo é parte do aprendizado, conforme a gente já falou aqui, faz parte da busca pelo conhecimento. E segundo, a gente não sabe de onde que vem, né? O BizuMed não. Os nossos alunos que fazem aí os resumos são pautados num crivo lá em cima e os professores conferem para ver se está tudo certinho. Então pode ficar tranquilo em relação aos resumos do BizuMed. E aí, o resumo, em vez da pessoa
usar como um meio auxiliar para introduzir a matéria, para dar aquele direcionamento, para dar uma clareada aí na mente, a pessoa quer usar só aquilo porque o foco dela é a prova e a gente já conversou sobre isso. A questão aqui não é passar só na prova, isso daí, meu amigo, é o de menos, tá? Então eu sou contra as pessoas que compram resumo e acham que isso é suficiente para ela galgar o que ela precisa dentro de um curso, e um curso como a medicina, que é extremamente técnico, 6 anos. É pouco tempo para a pessoa aprender o que realmente precisa e dar a segurança para o acadêmico ter a prática profissional depois, né? Eu trouxe aqui para vocês textos de livro, né? Então não tem como a gente fugir porque não são ideias minhas. Olha só o que está dizendo. O fato de ser capaz de repetir as frases de um texto, bota aí entre parênteses de um resumo, ou as anotações da palestra de modo algum, indica que você entende o significado das ideias que eles descrevem, sua aplicação ou como eles se relacionam com o que você já sabe sobre o assunto. Ou seja, fazendo aqui o resumo do que a gente acabou de ler. Quando a gente pega o resumo, a pessoa, com o ato de ficar relendo, acaba tendo familiaridade com o assunto. E aí a nossa cabeça nos engana, dando uma falsa percepção de que a gente sabe o assunto, porque a gente sabe o que tem dentro do resumo. Isso não quer dizer que você, meu coleguinha, que você sabe o assunto profundamente, que sabe o assunto de uma maneira eficaz para a sua prática clínica, entende? Então toma muito cuidado com isso, tá? Passando para frente, eu trouxe aqui para falar que eu não sou totalmente contra. 3 pontos positivos do resumo. Primeiro, quando você faz, né, porque essa é uma boa maneira de se começar um resumo, você precisa sintetizar. E sintetizar é extrair o que o assunto está dizendo, porque você vai resumir o ato do resumo. Segunda coisa, o resumo ele precisa ser um método ativo. E quando eu digo método ativo, não é só resumir o que você está lendo, mas é ficar questionando o leitor. De onde que o autor tirou isso? Será que isso se relaciona com uma outra matéria? Será que isso tem uma ligação? O que eu lembro da minha parte do ciclo básico, né? Então estou aqui lendo sobre fisiologia, eu preciso estar interligando com bioquímica, fazendo aquelas conexões. Lembra a historinha do tijolinho? Vou botando cada tijolinho e assim construindo a minha casa e tudo precisa estar conectado. Terceira coisa que é muito bom para pré-prova, e daí isso é indiscutível. Por mais que eu bata na internet, lá no meu Instagram, se você não me segue, já me siga nesse exato momento. Para o vídeo, abre o Instagram e vai me seguir. @israel.gferreira. Brincadeira, pessoal. Mas para pré-prova é muito bom, porque você tem um conteúdo resumido, fácil de ler, então você relê, ativando a nossa memória de curto prazo, porque você vai fazer a prova logo em seguida, só que só isso não é suficiente. Então, mais uma vez, eu falando, enchendo o saco de você, pare de ficar preocupado com prova, pare de ficar preocupado com prova, repita aí comigo, repita em voz alta. Eu não vou mais ficar preocupado com prova, porque eu quero aprender e ser um bom médico. A prova faz parte, é um processo natural. Nós usamos sim as estratégias, por exemplo, essa de reler o resumo antes da prova é uma boa estratégia sim, mas não se prenda só a isso. Não é só porque você tirou 10 que quer dizer que você sabe o conteúdo. E ouso ainda dizer que quem tira 10 não sabe o conteúdo. Tá? Quem tira 10 não sabe o conteúdo. Às vezes você que tirou 7, passou ali na berlinda, sabe mais o conteúdo de quem tirou 10. Que às vezes ele tem a técnica, sabe como que o professor cobra, pega provas anteriores e aí chega todo macetado na prova e acaba galgando aí o famoso 10, tá? Mas não se prenda a isso. Então passando aqui para frente, eu gosto muito do termo, porque a apostila vem do latim post illa. E eu não sei se eu pronunciei certo, aqui não é aula de português. E post illa quer dizer o que vem depois, o estudo que vem depois. Então, quando você está na sala de aula
às vezes, seja no método tradicional na sua faculdade, seja no método PBL, onde tem as palestras, em algum momento o orientador ou o professor, ele vai dar o ar da graça, o saber, né, o desenrolar de tudo ali para você esmiuçar e orientar a jornada acadêmica. E nessa hora, meu querido, você vai fazer isso daqui que eu tô te falando, a arte da post-ila. Em vez de você ficar anotando lá, igual um doido, né? Tudo que o professor coloca no quadro, pedindo desesperado, professor, pelo amor de Deus, piedade de nós, me passa esse slide, você não vai fazer isso, meu querido, porque agora você é um aluno do BISUMED, tá? Então o que você vai fazer na sala de aula? Quando o professor explica, você vai prestar atenção, porque essa é a parte mais importante do estudo e da sala de aula. Tá? Lembrando a diferença do aluno e do estudante. Isso é coisa de estudante. Pedir slide é coisa de aluno. Ficar anotando sem parar é coisa de aluno. Estudante, presta atenção na explicação, porque isso é fundamental para nortear o teu cérebro. E para balizar depois o seu estudo, que vem depois da aula, você vai fazer anotações. E como que é essa anotação? O professor começou a falar, você vai anotando tópicos na tua folha. Começou a explicar lá ciclo de Krebs. Fala, o que é ciclo de Krebs? Eu vou anotar o ciclo de Krebs. A palavra, tá? A palavra ciclo de Krebs. Você não vai tentar anotar todo o ciclo, porque é impossível, meu amigo. É impossível e você sabe disso. Para quê? Depois você ir e rever o ciclo de Krebs. O professor estava falando lá proteína G. O que você vai fazer? Anotar proteína G. Não tenta explicar a cascata do pKa, do IP3, do DAG, a sinalização, o que é fosforilar, entendeu? Então você vai anotar os conceitos principais para que depois, sozinho, de uma forma autodidata, você consiga buscar esse conteúdo e prestar atenção naquilo que o professor está explicando. Porque o nosso cérebro, o foco, ele só dá em uma coisa. Não adianta você querer anotar tudo correndo e perder a principal parte, que é a explicação do professor. Entenderam isso, meus amigos? Entenderam como que você vai se portar dentro de sala de aula, anotando tópicos para você estudar e se aprofundar depois, e vai prestar atenção na aula sim, vai prestar atenção no que o professor está falando, vai tirar dúvidas na hora que surgirem com ele, vai levantar a mão e falar, professor, eu não entendi por causa disso, me explica. O professor explicou, vou anotando tópico, proteína G, cascata da tirosina quinase, tá? E ali você vai destrinchando, né? As fases da divisão celular, e depois você estuda sozinho. Entendidos, queridos? Entendidos? Então bora pra frente. Passando a parte da apostila, vem uma parte interessantíssima, que é como você pode fazer o resumo dentro do próprio Anki. Talvez você já tenha uma noção de como isso funcione, mas ao invés de fazer papel, eu não faço resumo. Quando eu falo não faço resumo, o povo acha que eu sou contra, mas eu faço resumo dentro do Anki, que é praticamente a mesma coisa, usando a metodologia ativa, de questionamento, e eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, como que eu faço. Então deixa eu explicar. Eu sempre me norteio por livros básicos que o professor utiliza, né? E procuro na internet também outras referências, e geralmente uma matéria, eu costumo usar de 2 a 3 livros por matéria, estudando e lendo tudo. Eu leio o livro todo, eu gasto o tempo estudando. Vamos ter uma aula aqui de como você vai melhorar a sua leitura. Não se preocupe com técnicas e dicas que vão assim, potencializar de uma forma tremenda. Vai duplicar a forma como você lê. Se você lê um livro em 4 horas, você vai ler em 2. Eu te garanto isso aí, não é papo de picaretagem, tá? Então, eu pego lá o livro e começo a ler, né, para entender sobre o conteúdo, vou questionando de onde o autor, né, na minha cabeça, de onde o autor tirou aquilo, ver se eu lembro os conceitos que o autor traz, que são necessários, vou grifando lá no livro, né, principalmente no PDF, tudo que eu tô lendo, e aí eu começo a fazer questões para preencher o Anki, que são o meu resumo. Que lembra que eu falei com vocês? Meu resumo não é feito de texto, meu resumo é feito de perguntas e respostas, que é a prática, é a melhor prática de evidência científica para se estudar. E aí eu vou anotando e preenchendo o meu Anki. Às vezes eu falando aqui, você não está tendo muita noção do que é, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Opa, volta aqui que não some não. Vou mostrar aqui para vocês que eu vou abrir, tá bom? Então, vou lá nos meus materiais, ó, cadê? Aqui, backup,
vou abrir aqui, ó, um livro de farmacologia. Ranguedeiro, esse mesmo, tá? Beleza, ó. E aqui é um capítulo, vamos ver sobre o que que é. Antibióticos, tá vendo? Tá falando sobre antibióticos, as sulfonamidas. Como o meu trabalho já está todo grifado, tá vendo como é que eu faço as anotações? Como é que eu uso isso dentro do Anki? Por exemplo, aqui está o mecanismo de ação das sulfonamidas que já está grifado. Então elas são inibidores competitivos da enzima de esse nome aí, ó. Os efeitos da sulfonamida podem ser sobrepostos acrescentando PABA suplementar. Por essa razão, alguns anestésicos locais, enfim. O mecanismo de ação das sulfonamidas, elas inibem o PABA, e o PABA é um precursor do ácido fólico, onde nós, seres humanos, adquirimos ele da dieta, e muitas bactérias não têm essa capacidade de adquirir do meio externo, elas precisam produzir internamente. E se você não lembra da aula de biologia, da aula aí de biologia molecular, bioquímica, ácido fólico é fundamental para a síntese de DNA e RNA e formação de proteínas, tudo aquilo que você, eu espero que esteja sintonizado junto comigo, né? Não produzindo proteína, não produzindo RNA, a bactéria vai, escafedeu-se, vai morrer, vai ser bacteriostático, bactericida, enfim, essa é a ação do antibiótico, entenderam? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir o meu Anki, vou mostrar para vocês, vamos lá no velho atalho, né? Não vou usar atalho não, ó. Adicionar, vou escolher lá a minha materinha, né? Como é antibiótico, vamos ver aqui, um cartãozinho de antibiótico do Ranguedeiro, escolhi e vou falar aqui, ó. Primeiro, mecanismo de ação das sulfonamidas. A resposta já está no livro. Essa é a parte que eu estou fazendo o resumo em forma de questão. Acorda, menino, acorda pra vida. E aí eu vou colocar aqui, ó. Inibidor do PABA. Vou botar em letra maiúscula, entre parênteses, ácido fólico, que é responsável pela síntese de RNA. Sem isso, a bactériazinha, coitada, morre. E aqui você pode incrementar com tudo aquilo que a gente já viu nas últimas duas aulas, colocando figura, vídeo, gravando a tua voz, enfim. É assim que deve ser feito o resumo dentro do Hang. Deu para entender, pessoal? Espero que sim, tá? Porque vamos passar para frente. Vamos passar para frente. Vamos voltar aqui para o slide, tá? Deixa eu apagar aqui, retomar o Bisumed. Pronto! Prontinho. E mais um texto de um livro que eu grifei e fiz questão de trazer para vocês. Ó. Meter a cara nos livros para ir bem nas provas é uma forma de prática intensiva. Parece uma estratégia produtiva e pode ser eficiente para gravar o conteúdo até o dia seguinte ou na prova parcial do semestre. Mas a maior parte do conteúdo terá sido esquecida há muito tempo quando você se sentar para realizar a prova final. Tudo aquilo, meus queridos, que a gente já conversou. Esse livro eu tirei de um educador, né? Se eu não me engano, é um norte-americano ou é um inglês, em que ele, super preocupado com o desempenho dos alunos, tentou vários métodos para ver como que os alunos conseguiriam um desempenho. E aí ele fazia uma prova mensal, uma semestral e uma prova final no final do ano, com todo o conteúdo das matérias. E ele analisava estatisticamente o rendimento das pessoas, quais eram os métodos de estudo utilizados, e grande parte, né, daqueles que utilizavam resumo pré-prova, né, ficar relendo o resumo, iam bem na prova, às vezes mensal, né, no dia da prova, mas quando chegava a prova final, que era o conteúdo todo, eles, se lascavam. E o que importa pra gente, que a gente já colocou, é aí gravar o conteúdo na memória de longo prazo e assim poder ter uma prática clínica e profissional exemplar, digna de sucesso, digna dos nossos professores aqui do Bisumed, que são excelentes profissionais dentro da sua área e dentro da sua especialidade, tá bom? Passando para frente, sem mais enrolação, eu trouxe aqui uma questão que a gente já conversou, que é o ensino, a metodologia do Feynman.
né, que é você ensinar e explicar. Por quê? Muitas vezes, quando você está estudando, enche o saco fazer o Anki, enche o saco ficar produzindo e relendo. Às vezes a sua cabeça tá dispersa, você não consegue mais ler nada, você não consegue assistir as videoaulas aí do Bisumed. E uma estratégia eficaz é você fazer uma pausa e dar uma de professor. Dá uma aí de professor do Bisumed, pega um quadro, uma canetinha, né? Compra aí uma canetinha de quadro, vai lá no banheiro, no box do teu banheiro e começa a escrever, começa a dar aula, inventa quais seriam as perguntas da prova e faça isso, meu amigo, que você vai ver a produtividade, você vai conseguir ver as lacunas que está tendo no seu conhecimento, né? Vai se balizar aquilo que você precisa dar uma reforçada e vai vir aquele ânimo para estudar. E uma dica que eu não sei se eu já falei aqui nesse curso. Toda vez que você for iniciar um estudo e você estiver sem vontade, experimente a metodologia dos 5 minutos, tá? Dos 5 minutos. Tente estudar por 5 minutos. Se você não se motivar, se você não surgir aquela vontade inata, né? Da inércia mesmo, da física, de continuar produzindo aquilo, pare, vai descansar. Eu tenho certeza que a vontade vem. Muitas das vezes no meu dia, que eu começo cedo o meu estudo, às vezes a primeira coisa do meu dia é o estudo, e eu não estou com vontade. Essa é a grande verdade. E aí eu faço essa metodologia dos 5 minutos, a vontade ela ressurge e, ó, chulapada e pau pra toda a obra. Beleza? Então depois que você tentou aí a prática do Feynman, eu vou trazer para vocês sobre a questão do subconsciente, né? Eu dei uma pincelada há um tempo atrás. Esse caboclinho aí é o famoso Thomas Edison, inventor da lâmpada, e os registros do diário dele. Isso aqui é coisa que eu estou falando, que ele mesmo escreveu. E muitas das vezes que ele falhava nos experimentos dele, ou ele encontrava uma questão irresolutível, que tinha ali cálculo, tinha alguma coisa que ele não estava entendendo, ele fazia a técnica do subconsciente, que nem ele mesmo sabia que isso existia. Ele pegava e ia dormir, ia descansar. E ele segurava uma bola pesada, quando ele pegava no sono, essa bola caía no chão, fazia um barulho e ele acordava. E muitas das vezes ele tinha insights, olha só que legal, ele tinha insights que mostravam ali como ele poderia resolver esse assunto. E isso é tão interessante, porque eu já vi diversas entrevistas de podcasts, né, do pessoal no YouTube entrevistando. Já conversei com muita gente de alto gabarito, pessoal que passou aí no ITA, às vezes auditor fiscal, para juiz, pessoal mais antigo. E muitos deles relatam no testemunho, né, que a gente pode dizer assim, que é um testemunho passar numa prova dessa, que é uma prova de fé. Que muitas vezes pegavam questões que eles não conseguiam resolver e ficavam intrigados e batiam cabeça lá o dia inteiro tentando resolver, e que muitas vezes eles pegavam e iam dormir. E aí, no outro dia, quando eles acordavam, como um passe de mágica, a resposta vinha na sua mente. E isso, cientificamente falando, é comprovado pela ação do subconsciente. Então, quando você fica com aquilo na memória, né, que fica intrigado, batendo cuca, fala, meu Deus, como que pode essa questão e não resolver? Como que pode? Que raio de lei de Newton, que é isso? Meu Deus, como é que eu resolvo? O teu consciente começa a trabalhar. E quando você está dormindo, ele está lá pesquisando, cara, o que eu lembro sobre isso? O que eu lembro sobre lei da inércia? O que eu lembro ali de fisiologia cardíaca? Meu Deus, o que são esses canais de reanodina? Como assim o cálcio se liga e ele se abre? E aí o teu cérebro vai pesquisar, cara, lembra lá de bioquímica, né? Que as proteínas, elas têm as conformações primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, ligação alostérica, quando o cálcio ele se liga na partezinha ali dele, né? A parte alostérica, ele faz uma conformação na proteína que parece uma molinha, e aí ele puxa esse canal de reanodina e o cálcio sai do retículo sarcoplasmático e faz a contração muscular, se ligando na troposina, aí é tropomilzina, aí todo aquele embaralhado todo. E aí quando você desperta, isso vem na sua mente, puff, como um passe de mágica. Então, meu amigo, eu sempre falo, ficou esgotado, chegou numa parte em que você não entende, fecha o livro, vai estudar outra coisa
e deixa para amanhã, porque o teu cérebro, o teu subconsciente não vai parar de trabalhar. E é por isso que muitas pessoas elas acabam se perdendo quando a gente fala sobre drogas, né? E droga que eu tô falando aqui não é droga ilegal, não, é droga legalizada. Muitas vezes medicamento, álcool, né? A pessoa vai pra festa. Fala assim, cara, mas eu não tô estudando quando eu tô bebendo. Graças a Deus que você não tá fazendo isso, né? Porque você é doido, vão te internar. Mas o álcool, ele tem uma propriedade amnésica. Você sabe muito bem disso. Talvez você já passou isso na sua vida. E durante o pós-estudo, o pós-ILA, que a gente já estudou aqui, o nosso cérebro ele continua fazendo a consolidação da memória, ele continua revisitando áreas segmentares ali da memória, dentro do hipocampo, giro parahipocampal, para poder fazer uma consolidação e ver o que você precisa gravar e levar para a memória de longo prazo e o que você não deu muita atenção e vai ser passado a faca, deletado, beleza? Não estou falando aqui pregando que você não deve se divertir, que você não deve beber moderadamente, isso aí é questão pessoal de cada um sabe onde o calo aperta, mas moderação, a vida ela é feita de moderação, o estudo ele é feito de moderação, não adianta você se arrebentar 8 horas por dia achando que vai ter uma vida saudável, vai ter mentalmente saudável, que você não vai chegar na hora da prova, você vai estribuchar lá em cima e vai ter um piripaque do Chaves, tá bom? Então, meus amigos, moderação, tá? Acredite no subconsciente, isso é coisa científica que eu tô falando para vocês, é um papo assim extremamente profundo, quem quiser vai pesquisar na internet, abre o PubMed, tem diversos artigos falando sobre isso, brainstorm, procura lá que vocês vão ter realmente um alavancar da memória, tá bom? Passando para frente, eu trouxe para vocês para a gente finalizar aqui, né, a aula nossa aí por volta de 30 minutos, alguns exercícios que você pode estar utilizando para a mente. E esses exercícios são muito legais para você despertar quando você estiver com sono ou para você dar aquela praticada e melhorar mesmo as conexões neurais do teu cérebro para melhorar o entendimento, melhorar a memória, melhorar a capacidade de compreensão, tá bom? E como que é feito? É só pesquisar na internet sobre... teste QI, eu acho que é isso. Procura lá no Google, teste QI, que vão abrir vários testes e começam facinhos e depois vão dificultando e eu vou mostrar para vocês. Ó. E o que seria que completa a figura no ponto de interrogação? Então você vê que a primeira sequência é tudo bolinha, a segunda, a sequência do meio é tudo quadradinho e a terceira sequência são tudo uns retângulozinhos em pé. Então lógico, a resposta aí é letra B! B de bola! B de BISUMED! Já pode chutar na prova, beleza? O segundo exercício aí para você é um pouquinho mais complicado, mas nem é tanto difícil assim, ó. Você vê que as figuras, elas seguem um padrão. O primeiro tem uma figura no meio com 4 pontinhos, estão vendo? A linha média é a mesma figura, só que em vez de ter os 4 pontinhos, tem aí essa estrelinha. E a terceira, a mesma figura no meio, envolto por um quadrado. Nem tempo de vocês pensarem, né? E aí, qual que seria a figura correta? Claramente, como é um losango, vai ser a resposta é essa. Beleza? Mas, vou botar aqui um mais difícil, hein? Essa daí, ó. Resolva aí pra mim. Qual é a letra que preenche a figura? Não vou dar a resposta para vocês. Vai lá fazer o raio do teste que você vai descobrir. Belezinha, meus amigos? No mais, o que eu queria trazer para vocês é isso. Estamos aí com 28 minutos já. Eu espero que tenha dado uma norteada, um clareamento de como você pode produzir os seus 20% e que tenha fixado na tua memória que o importante não é fazer um Ctrl+C e Ctrl+V daquilo aquilo que eu faço para estudar, né? É você adaptar as ferramentas que o BISUMED está trazendo, junto com aquilo que você já costuma fazer no seu cotidiano, né? Então, se você gosta de fazer resumo, faça o teu resumo, meu amigo, seja feliz. Quer pegar o resumo do BISUMED? Pegue, leia, faça uma leitura ativa, preencha o teu Anki, por favor, é a única coisa que eu te peço. Faça perguntas e respostas, preencha o teu Anki. E ó,
melzinho na chupeta para todo mundo. Beijo, até a próxima aula e tamo junto, Bizumed!